Oi gente, meu nome é Leônia, criadora do Leoniverso, e nesse canal eu te mostro como você pode mudar a sua realidade com o que você tem. E no vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas de como você pode, com base em informações simples, mudar a maneira que você pensa, que você observa e que você ver essa realidade que você tá aí. Não é difícil, é algo simples que mudou a minha história, mudou a minha mente e pode mudar a sua também. E antes de mais nada, eu quero falar pra vocês antes que eu não tenho uma faculdade, não tenho nada de especialização. Tudo que eu vou falar pra vocês é com base naquilo que eu vivi, naquilo que eu observei, naquilo que eu li em livros e vi em vídeos. Eu vou mostrar alguns vídeos, vou falar pra vocês sobre alguns vídeos que eu vi e vou falar também sobre alguns livros que eu li durante a minha trajetória. Como eu disse no vídeo anterior, eu vim de favela. Só que a nossa família não ficou muito tempo lá. A gente se mudou para uma comunidade. Mas assim, todos os vestígios aqui psicológicos de escassez foram com a gente. E logo depois que eu saí do ensino médio, eu ainda passei uns 2 anos à deriva, digamos assim, sem meio que saber o que eu queria. Umas pessoas falavam, vai pra faculdade, outras pessoas vai arrumar um emprego, outras pessoas curte que tu é nova. E eu fui curtir, né? Que eu era nova, né? E eu ainda sou. Aí, o que aconteceu? Eu peguei, e logo depois de 2 anos, mais ou menos, eu tava já incomodada com a minha vida, sabe? Já tava incomodada com a forma como eu tava vivendo. Tava uma coisa meio chata. Não é que tava chata, na verdade. Tava muito monótono, tava muito igual. E gente, tem algo de errado, tá? Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que eu tenho que fazer uma faculdade. Só que é que tá. Eu não gostava de estudar. E aí, como é que a gente faz? A gente não gosta de estudar. Só que o povo, todo mundo falava pra gente que a gente tinha que arrumar uma profissão, uma faculdade. Só que tinha amigos que trabalhavam e não tinham uma faculdade. E aí eu fiquei naquela. Eu faço o quê? Por quê? Quando eu iria falar, eu queria fazer uma faculdade, só que eu não sei o que eu quero fazer, a maioria das pessoas disse assim, não faz. Porque 80% das pessoas que fazem faculdade saem antes de terminar, porque acha que quando sair já vai ter dinheiro no bolso, e a maioria faz qualquer cursinho sem gostar nem nada, e sai porque não gosta do assunto e sai sem dinheiro. Aí aquilo que eu já não gostava de fazer, que era estudar, aí é que eu me distanciei mesmo ainda do ensino. Então eu falei assim, cara, não tem... Só existe faculdade para você fazer, para você ter uma vida boa, uma vida tranquila. No meu caso, o cara só tem faculdade para você fazer, para você conseguir ser rico. Não tem outra forma de você ser rico, porque eu vou explicar para vocês essa forma de me expressar, porque assim, hoje eu tenho outra mentalidade, mas eu quero falar com calma pra não atropelar. Mas assim, eu queria ser rica, né? E aí, e a minha visão de riqueza era bilhões. Escutem isso com atenção, bilhões. Como é que eu posso ficar rica sem ter que fazer uma faculdade de, tipo, 5 anos, 8 anos e tal? Que eu não tem um jeito simples? E aí eu fiquei me questionando, não tem um jeito tranquilo não, que eu sei que tudo na vida a gente tem que trabalhar, mas não tem um trabalho, não tem uma fórmula. Porque tem tanta gente que tem tanto dinheiro assim? Por que tem gente que tem pouco dinheiro assim? Por que tem pessoa que fica patinando? Por que tem gente que reclama tanto? E por que tem gente que não reclama nada? Cara, tem alguma coisa. E assim, toda vez que você fizer uma pergunta para a sua mente, você pode ter certeza, mas você tem que prestar atenção. Observe que a sua mente vai lhe trazer algo. Em algum canto, de algum jeito, de alguma fórmula, ela vai lhe responder. Mas você tem que estar atento a isso. Tipo,
Pode ser um segundo depois, pode ser uma semana depois, pode ser um mês depois. Mas a sua mente vai encontrar alguma fórmula na sua cabeça e vai lhe responder. E aí já vem a primeira dica. Primeira dica é: se pergunte. Eu tô com a colinha aqui, tá? Qual o problema eu ter colinha? Tem um monte de gente que tem colinha. Tem um colinha também. Vai a primeira dica. Se pergunte como sair dessa situação e fique atento para as respostas. Fique atento, porque pode vir de todo jeito. E aí, olha o que aconteceu comigo. Por acaso, assim, eu tinha várias panelinhas de amigos, de vários setores, assim, da minha vida. Mas tinha um específico que a gente gostava de falar sobre coisas polêmicas. Assim, polêmicas, eu digo... coisas que geralmente as pessoas não conversam tanto, ou quando conversa sai briga, tipo sobre política, sobre dinheiro, sobre status, sobre maconha, enfim. Coisas que quando a nossa mãe ouvia, menino, fala isso não, que é errado, que não sei o que, e a gente não entendia por quê, né? Mas a gente gosta de fazer essas coisas. Falar coisas com base no que a gente lia e no que a gente via de vídeos também. Então a gente se reunia pra ficar falando essas coisas. Não vou nem dizer que a gente qual é a forma que eram essas reuniões, né? Mas enfim, você já sabe. E aí que tá. Um dia desses, eu já peguei o bonde andando, né? E aí eu ouvi um desses meus amigos falando assim: e você consegue investir pouco, você, tipo, pode começar com R$ 20, e à medida que você vai aplicando, você vai virando uma bola de neve, vai se multiplicando, e aí, com base no que você estudar, você pode ficar rico. Aí vem aquela palavra, rico. Aí veio a palavra rico, veio a palavra multiplicar e veio R$ 20. Aí eu peguei o bonde andando, como eu falei, né? E eu mas tá ficando doida, Já sabe de que região eu sou, né? Já tá ficando doida falando umas coisas dessa. E aí o que veio aqui na minha cabeça que era ilegal. Já viu que era ilegal e que ele tava falando, tipo, um esquema e tudo e tal. E eu, mano, que diabo é isso daí? Tu tá falando essas ideias aí, diabo é isso? Aí ele, aos papos. O diálogo foi esse. E aí, eu não fiquei naquele rolê, sabe? Tipo, na minha cabeça, ele tava falando sobre coisa ilegal e eu, não, até doido, esse cara tá viajando, eu vou sair daqui. Aí, enfim. Só que essas 3 palavras ficam na minha cabeça, né? Ficar rica, multiplicar R$ 20. E eu, cara, como assim? Aí eu fiquei matutando na cabeça. Aí eu fiquei, cara, eu vou lá, mas eu vou falar com ele sozinha. Pedir pra ele me explicar. Porque vai que o que ele tá falando, como eu peguei o bonde andando, eu posso ter ouvido alguma coisa errada, né? Ter julgado sem entender, né? E aí eu falei com ele, eu falei, olha, cara, eu quero conversar contigo. E ele, tá, vamos lá conversar. Aí fui lá na casa dele. Aí eu falei, cara, aquela ideia daquele dia lá que tu tava falando de multiplicar, de R$ 20, de ficar rico, que história é essa? Aí ele, Leônia, mulher, realmente parece uma coisa insana falando do jeito que eu tava falando, né? Mas existe sim, existe sim. Só que aí é que tá, você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que abrir os olhos para as coisas que você não sabe e tal. Aí eu falei, não, cara, beleza, vamos lá. Vamos abrir os olhos, por isso que eu vim aqui pra tu me explicar. Me explica esse negócio aí, o que é isso daí? Eu vou expandir, mas pra eu expandir, eu tenho que entender. Porque você só simplesmente falou de multiplicar R$ 20 e ficar rico com R$ 20. Eu juntei tudo, ficar rico com R$ 20. Aí ele, calma, não é assim, deixa eu te explicar. Existe o mundo dos investimentos. Não sei se você sabe, pelo visto não sabe, né? Existe o mundo dos investimentos, onde você vai pegar o seu dinheiro. Ai, como é que eu vou conseguir? Trabalhando. Você trabalha, existe lugares, setores, onde você pode, sim, iniciar com R$ 20. Mas não você vai ficar rico com R$ 20.
Você vai pegar o seu dinheirinho e à medida que você vai trabalhando ele, à medida que você vai entendendo dele, à medida que você vai estudando ele e você aplicar no lugar certo, ele pode se multiplicar, vira uma bola de neve à medida que você vai colocando cada vez mais dinheiro naquele lugar, juntando com os outros, e aí vira bola de neve, e aí sim, no futuro, você pode ficar rica. E aí eu juro, gente, eu juro, eu derreteu assim, deu um AVC assim, na metade da minha cabeça, porque pra mim aquilo tudo foi tudo muito louco. Como assim? Aí veio os como assim? Como assim existe uma plataforma, um lugar onde você coloca seu dinheiro multiplica? Por que multiplica? Como assim? Você pode, à medida que você vai colocando, ele vai se multiplicando, cada vez mais vira uma bola de neve. E você pode ficar rico. Não, como assim? Aí veio as perguntas, eu comecei a perguntar a ele. Vem cá, cara, da onde é que tu tirou isso? De verdade mesmo, falando assim, de verdade, de onde é que tu tirou isso? Quem foi que te falou isso? Alguém já ficou rico dessa forma? É ilegal? Me fala se é ilegal. Quem foi que te falou isso? De onde é que tu viu isso? Porque é insanidade demais, cara. Não existe isso não. Como assim? Aí ele riu e falou assim, cara, realmente parece ser um choque. Pode ser parecer um choque. Porque assim, dinheiro na nossa sociedade é demonizado. Então, você ser rico, falar que algo você pode ficar rica, você vindo de onde você vem da realidade de onde vinha, e ele também vinha da mesma realidade que eu, né? Ele também vinha da mesma favela que eu tinha vindo, eu me mudei, a gente se mudou e, enfim, se encontrou. Mas ele viu a mesma realidade que eu vi, e ele falou, cara, da realidade que a gente veio é realmente um choque. Que ninguém fala sobre isso ao nosso redor. Porque o dinheiro na sociedade é demonizado. É demonizado na igreja, é demonizado na sociedade. Parece que é feio falar disso, né? Parece que é errado você falar disso, mas isso é mais comum do que tu imagina. Aí ele, mas antes de eu te explicar mais ainda, mais a fundo, como tu pode fazer do teu jeito, ou enfim, estudar mais sobre isso, antes tu vai ter que mudar a tua mentalidade em relação ao dinheiro. Porque se eu for te falar certas coisas, tu sempre vai ficar fazendo perguntas meio que vagas e perguntas meio vazias, porque tua mentalidade está condicionada para escassez, um viés de escassez. Então, se você não mudar essa tua mentalidade, eu não vou conseguir te explicar coisas básicas do mundo dos investimentos, né? Do financeiro, de finanças, enfim. E aí eu fiquei louca. Eu falei, cara, olha, é a primeira vez na minha vida que eu fico interessada sobre um assunto. E assim, tu é meu amigo, eu vou sugar cada célula tua, porque eu quero entender esse negócio aí. Se isso é legal e tal, se isso é legal, se tem pessoas que ganham dinheiro com isso, se eu não vou ser presa e não vou precisar matar ninguém, que essas coisas erradas e tudo, e é possível mudar na mente? Eu quero saber sim, eu quero mudar sim. O que eu tenho que fazer para entrar nesse negócio? Eu fiquei me questionando, porque eu quero saber sim. Quero saber sim. Bora, me fale tudo, vomite. Aí depois você comece com isso. Aí vem a segunda dica. Aí ele falou, então vamos mudar essa mentalidade. Você quer aprender? Eu vou lhe ensinar o que eu sei. E aí eu falei, cara, eu quero. Aí ele, tá, vamos mudar primeiro essa mentalidade para depois eu te explicar outras coisas. Então, pra gente mudar a nossa mentalidade, geralmente a gente usa algumas coisas. Mas o que a gente pode iniciar, já que eu sei que você gosta de ler, eu vou te indicar 4 livros para você começar a mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro. E aí vem a dica número 2, né? Leia livros que você, na área que você quer aprender aquilo. No meu caso, foi sobre finanças. Mas se você tá caminhando e você quer aprender algo X, Y, Z, independente do que seja, sobre plantas, porque eu tenho planta aqui, tá?
sobre plantas, sobre armários, sobre isso tudo, leia livros, leia e-books gratuitos. Tem livros e tem e-books gratuitos na internet, só você procurar, você vai ter, e isso é uma ótima forma de você, além de você criar foco através da leitura, você retém mais a informação, é muito bom. E aí vem uma dica extra para você que não tem hábito de ler, mas você gostaria de ler, de ter esse hábito de começar aos poucos, assim, gente. Quem não costuma ler, mas gostaria de ler, ou acha que seria muito bom começar a ler, comece lendo livros, Turminhas da Mônica, ai, sei o que, mas tu não tá falando que é pra ler sobre assuntos do que... Se tu não tem o hábito de ler, eu vou pedir pra tu ler da tua área, que tu não vai entender nada. Presta atenção, presta atenção. Começa lendo aos poucos, começa lendo livro simples, começa lendo livro infantil. Porque, e infantil tô dizendo anime, enfim, quadrinhos mesmo, gente. Começa com o básico do básico do básico. À medida que você vai criando micro hábitos, você vai aos poucos construindo e vai ficar sendo sólido na sua cabeça. Então, assim, pegue livros, e-books simples, leia uma página, leiam 2 páginas ou metade da página, coloque no relógio de vocês um cronogramazinho e tipo, meia hora por dia, 15 minutos por dia, gente, é pouco. Quanto tempo fica no Instagram? Quanto tempo tu fica no Facebook? Não sei nem se alguém usa. Enfim. Nas redes sociais, quanto tempo tu fica? Tu fica lendo o comentário da Virgínia, que pegou não sei o que e fez não sei o que. Aí o povo vai lá, ai, vou querer. Mas pra ler algo pra te edificar, irmão, tu não quer, né? Mas quer ter a vida eterna de luxo. Não vai conseguir desse jeito, não. Então, se você quer iniciar, inicie tranquilamente, segue o que eu tô te dizendo, em nome de Jesus, que eu quero te ajudar. Porque um dia me ajudaram e foi muito bom. Ele me indicou os 4 livros, né? Quais são? E acabou a dica extra, entendeu da dica extra? Que foi muito boa essa dica, viu? Dá like. Se inscreve no canal. Me ajuda a te ajudar, criatura. E a gente se ajuda. E aí, vamos lá. Ele me indicou, olha, antes de eu te explicar sobre finanças, sobre esse mundo todo, sobre como você vai começar com os seus 20 reais, que foi um exemplo que eu dei, mas pode, enfim. Ah, não, tá certo. Quais são aí? O primeiro livro foi Pai Rico, Pai Pobre. O segundo, O Homem Mais Rico da Babilônia. O Segredo da Mente Milionária. E Me Poupe, da Natália Arcuri, que foi um plus. Por que ele pediu para ler isso? Porque foi através dos conteúdos dela, que são extremamente didáticos, gente. Vão lá no canal dela. É muito rico o conteúdo que ela dá de graça. E muitas coisas dela a gente implementou, eu implementei na minha vida e tá até hoje aí, e é incrível. Leiam um livro dela. Ah, é publi, eu só tenho 4 inscritos. Por enquanto, tá? Mas vai crescer. Leiam, vejam os vídeos dela. Leiam esses 3 outros livros que, gente, eu ia lendo. Eu disse que eu li em pé e eu lia mesmo porque eu não conseguia parar de ler. Porque eu sugava, eu queria tanto entender aquilo, eu sou intensa, gente. Não sei se você prestou atenção, eu acho que não. Mas assim, eu sou intensa. E aí, quando eu tenho um conteúdo que eu acho extremamente rico e que aquilo ali me encanta, que brilha os meus olhos, eu virava a noite lendo. Ficava em pé, porque o celular descarregava rápido. Eu falava, gente, em nome de Jesus, como é que... Como assim? Como assim? Então existe. Então aí o universo me respondeu que existe sim. Se eu trabalhar, se eu pegar o meu dinheiro. Aí eu comecei a fazer na cabeça. Se eu trabalhar, digamos, naquela época, era o que? Era 2018. Eu não lembro quanto é que era o salário da época. Eu acho que era 1.200. 1.100, 1.200. Não lembro muito bem, não. Mas eu falei, cara, eu moro com meus pais.
não tenho contas. Se eu arrumar um emprego, porque eu estava desempregado naquela época também. Mas eu morava com meus pais. Então não tinha tanta responsabilidade assim. E aí eu falei, cara, se eu arrumar um emprego, digamos que se eu começar a investir a metade disso todos os meses, quanto é que eu vou ter no final do ano? Aí ele falou assim, é porque eu não te falei dos juros compostos, que é o que eu te falei, é da bola de neve, que é o que vai ajudar o teu dinheiro todos os meses se multiplicar, é porque eu ainda não te expliquei sobre isso. Aí eu fiquei tipo, as pessoas quando começam a ter acesso, acham que é mentira, porque, ué, seus pais não lhe falaram isso. Sua mãe nem seu pai lhe falaram isso. Aí vem um doidinho da rua, pega e lhe fala um negócio desse. Você não acredita, gente. Você acha que é mentira. A primeira é normal. O primeiro impulso que você faz é rejeitar. Eu vou lá atrás desse negócio aqui. Essa mentira véia descabível, sabe? Não tem lógica. E, cara, eu fiquei louca. Fiquei chateada. Como é que ninguém fala isso pra gente? Como é que o governo não mostra pra todo mundo isso? Pra todo mundo ficar rico? Por que eles não fazem isso? Por que na escola não fazem isso? Por que meus pais não me falaram isso? Meus pais nem sabiam disso. Porque quando, à medida que eu fui estudando, eu falei, mãe, você sabia? Mãe, a senhora sabia disso? Pai, sabia disso? E eles, que? Aí lavar a louça. Aí eu, eles não sabem. Eles não sabiam. E continuam não sabendo. Apesar de eu ter explicado o fazer o que, né? Mas eu acredito que vai ter pessoas aqui que deram like, já se inscreveram no canal, que está entendendo o que eu estou dizendo e que quer saber muito mais. Principalmente da minha vida. E aí, e com isso, eu vou para a terceira e última dica, que é: ande com pessoas de mentalidade de crescimento. Isso vai te tirar de uma mentalidade de que você tá e vai te colocar onde você quer estar. E assim, eu digo, se você não tem um acesso a um professor, às vezes tem alguns professores que não vão saber também ele falar isso, mas assim, digo, uma pessoa que você acha que é mais inteligente do que você, que fala coisas que você vê que sua mente já pensa diferente, se você não tem acesso a essas pessoas, gente, você tem um celular, eu já falei no vídeo anterior, que se você está me vendo aqui no YouTube é porque minimamente você tem um celular, você tem rede social, então procure, faça o algoritmo lhe passar as coisas, as pessoas certas. À medida que eu também lia os livros e eu vi a necessidade de ver vídeos de pessoas no YouTube, porque tinha palavras que eu não entendia, coisas que eu falei, cara, que bug é esse na minha cabeça? Sabe, o que tá acontecendo? Por que eu não consigo entender o que esse livro tá me passando? Por que minha cabeça é tão lenta? Por que eu, às vezes, fico cansada, fico com sono? Porque, assim, eu tinha o hábito de ler livros, mas, assim, eu não ficava muitas horas. E como eu tava passando muitas horas lendo por conta que eu tava... E eu ficava meio que entre o livro e entre ler o livro e pesquisar o que eu tava lendo. E por que eu não focava? Cara, por que eu não foco? Não é só focar? Não é só você prestar atenção? Por que eu não tô prestando atenção? Porque quando eu tô lendo aqui, eu vejo uma palavra e já começo a devagar, sabe? Em outras coisas, assim, tal. E aí eu ia vendo vídeos e tudo tal. E aí eu peguei hiperfoco em alguns youtubers, professores, e eu vou até colocar aqui embaixo para vocês irem lá, porque ainda continua tendo conteúdos incríveis, que eu, de vez em quando, eu ainda vejo, mas eu via muito antigamente, porque como era algo novo para mim, eu não entendia, eu queria saber, eu era fissurada. Seiti Arata, da Arata Academy. Mário Sérgio Cortella, que eu também li o livro dele, que é incrível. Que eu esqueci o nome agora. Mas é o livro onde ele fala sobre a mediocridade, que é faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Esse não é o nome do livro, mas fala sobre mediocridade e se eu lembrar eu vou botar aqui embaixo também. E Matheus Santana do Zona de Progresso, que
ele faz uns vídeos falando sobre mentalidade, sobre cérebro humano, sobre hábitos, que eu fico... Porque é incrível o formato de vídeo dele, é incrível os livros que ele leu, que também tem muitos livros lá que ele fala no canal dele, que eu tô doida pra ler também. Mas lá atrás, quando ele começou e ele falava de forma bem didática em relação ao foco, em relação à mentalidade e tudo, eu ficava, caralho, então é por isso. Caralho, então é por isso. Ai. Então eu vou ter que aplicar tudo. Aí foi que eu falei pra vocês que eu apliquei tudo de uma vez. Mas eu queimei muito neurônio pra fazer tudo isso. A gente tem que ir um passo de cada vez, como eu falei pra vocês. E é por isso que eu trouxe somente três dicas de como você mudar sua mentalidade com o que você tem. Então, assim, você quer ir de favela, você quer ir de comunidade, você quer ir de baixa renda, e você quer começar por algum caminho. E eu digo, todas essas 3 dicas não tem custo financeiro nenhum. Isso você pode fazer aí com o seu celular na sua casa, sem você pagar nada, só com o intuito de querer crescer mentalmente. E à medida que você vai crescendo mentalmente, à medida que você vai aprendendo, o cérebro se expande, ele não volta mais para o tamanho que ele estava. E a vida começa a fazer sentido de outras formas, assim. Para mim, se iniciou a paixão pelo lado financeiro. Mas para você já tem outra paixão. Talvez seja teatro, não sei. Talvez seja comunicação, talvez seja área da saúde, eu não sei. Mas independente da área que você tenha paixão, que seus olhos brilhem, use aquilo que você gosta, use aquilo que faz seu olho brilhar para que dá impulso para você ir. Porque, como eu comecei falando no vídeo, eu não gostava de estudar. Eu não gostava. Foi quando veio a informação, uma formação simples, que existe o mundo dos investimentos, que iria me guiar para aquilo que eu queria no futuro, que, enfim, se desdobrou muito até chegar no dia de hoje, mas foi um impulso disso tudo, foi que eu naturalmente fui procurar conhecimento. Fui procurar conhecer por que eu pensava, como eu pensava, por que eu agia como eu agia, o que eu estava fazendo na minha vida, que estava fazendo certos tipos de coisas no meu mental, no meu corpo, por quê, fez eu ir atrás de muitas coisas. Só que assim, agora eu só quis trazer mesmo essas 3 dicas e eu sei que vai ajudar muita gente. Então, se você acha que vai ajudar alguém que você conheça, alguém que você vê que tá tentando ali de alguma forma e não consegue sair do lugar por alguma razão, envie esse vídeo para essa pessoa que pode ajudar muito. E eu vou ficando por aqui, gente. Até aqui é isso. Tem muitas outras coisas. E eu vou contar mais ainda de como foi meu desdobrar com esse meu amigo, porque a gente teve muita coisa junto. E eu vou explicar sobre hábitos, vou explicar mais sobre esse lado financeiro, que o que aconteceu, que foi muito bom conhecer isso tudo. E eu vou explicar nos próximos vídeos. Eu sei que eu já falei, mas vou falar de novo. Deixe seu like, se inscreve no canal pra ajudar a mãezinha aqui. E vai dar super certo, que já deu. Obrigada por chegar até aqui. E é isso, gente. Obrigada. E até o próximo vídeo. Boa tarde, bom dia, boa noite.